Fala pessoal, vamos dar continuidade àquele nosso projeto, que está indo muito bem, diga-se de passagem. E o que acontece? Já vimos estudando várias coisas e hoje nós vamos entrar no processo de compras. Qual que é a alteração com relação à lei passada, a lei 8666, para a nova lei de licitações. Então esse tema a gente vai bater um papinho hoje. Só que antes disso eu peço para vocês fazerem aquela gentileza de clicar no sininho, se inscrever no canal e curtir aqui o vídeo, tá certo? Então vamos lá. Compras. O que a nova lei trouxe de tão diferente com relação ao processo de compras? Gente, com relação a esse aspecto, a nova lei, ao meu ver, melhorou bastante. A palavra-chave dessa lei, a gente tem que voltar um pouquinho lá nos primeiros vídeos que a gente bateu um papinho, é planejamento. Falou em licitação, falou em aquisição, falou em contratação de serviço, a palavra-chave é sempre o planejamento. E não vai ser diferente no nosso processo de compras. Tanto é assim que a lei, o nosso legislador, incorporou especificamente para as compras mais 4 princípios. Além daqueles princípios gerais que nós vemos, existem mais 4 princípios específicos para as compras, que eu costumo chamar de PPP-RES. O que é o PPP-RES? Tipo aquela diquinha para concurso. É o planejamento, a padronização, parcelamento e a responsabilidade fiscal. Então, falar um pouquinho rápido do planejamento, até porque a gente já falou nele anteriormente. Mas o que é esse planejamento? É o gestor ter a consciência, ter a noção de qual é a sua necessidade. Tá? Ele tem que conhecer o mercado. Sem isso, sem essas características, ele vai ficar perdido na sua aquisição. Tá? Então ele tem que saber a sua demanda. Bem, como é que eu faço para saber a minha demanda, Ronaldo? O ideal é que exista uma série histórica de consumo daquele determinado item. Vamos supor, água mineral. Quantos galões de água mineral ou quantas garrafas de água mineral a determinada entidade ou determinado órgão público consome por ano? Ronaldo, não faço a mínima ideia. Aí já começa o problema do planejamento. Você tem que fazer esse levantamento. Pelo menos dos últimos 3, 5 anos, saber qual foi o consumo daquele órgão. Não, em 2018, o consumo foi de 1.000 garrafas ou 1.000 galões de água mineral, o mesmo nos demais anos. Esse ano agora vai ter concurso, então vão ser contratados mais 100 novos servidores. Então eu não posso ter aquela estimativa, eu tenho que planejar um pouco a mais. Tá? Então, isso chama planejamento. E tanto é assim que essa lei, ela trouxe 2 itenzinhos que eu quero chamar a atenção para de vocês, que é a criação de um catálogo eletrônico de compras. Tá? A nova lei diz que a gente tem que fazer um catálogo eletrônico de compras, o ideal será a criação desse catálogo eletrônico de compras e a centralização dos procedimentos de aquisição, mais ou menos como se faz num registro de preço, que tem o órgão gerenciador e ele vai comandar aquilo tudo. Tá? Agora, partindo para o outro princípio, o princípio da padronização. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Não se padroniza, isso prestem atenção, não se padroniza marca. O que se padroniza são as características técnicas de determinado produto. Então, todas as marcas que atenderem aquelas características técnicas estão padronizadas. Num próximo vídeo a gente vai falar menor sobre esse processo de padronização. Mas, por enquanto, basta saber isso, que o que se padroniza é a característica técnica de determinado produto ou serviço também. Então, vamos supor, medicamento. Um medicamento contra o câncer. Não sei, aqui não sou médico, mas eu sei que existem vários
tipos de cânceres e vários tipos de medicamento. Então, para determinado tipo de câncer, vamos supor câncer de mama, o medicamento mais indicado, padronizado pela Secretaria de Saúde, é o que tem essa característica X e Y. Então, qualquer laboratório que tiver, que ele comercializar aquele medicamento que tem aquela determinada característica X e Y, automaticamente seu produto está padronizado segundo os padrões daquela determinada secretaria. Tá certo? Então, o que se padroniza mais uma vez, repita-se, são as características técnicas e não a marca. Ah, Ronaldo, se só existir uma marca, se só existir uma marca, então vai ser aquela marca que vai estar padronizada, lógico. Agora, se existirem 5, 6, 7, 10 marcas que atendam aquelas características, todas essas marcas estarão padronizadas, estarão dentro das características, elas preencherão as características daquele determinado produto. Agora, falamos do planejamento, da padronização e vamos para o parcelamento. O parcelamento nada mais é do que a divisão do objeto quando divisível. Então, sempre que o objeto for divisível, deve ser feito o parcelamento daquele objeto. Tá? Não confundir o parcelamento com o fracionamento. Essa discussão, principalmente com relação ao fracionamento, ela tinha mais, como eu posso dizer, ela tinha mais relevância na lei passada, porque a lei passada ela previa a diferença de procedimentos de tomada de preço para a concorrência, do convite, do pregão, em razão do valor. A nova lei ela não prevê essa modificação das modalidades em razão do valor, mas sim em razão do objeto. Mas ainda pode existir, sim, a questão do fracionamento. Vamos supor que eu queira fracionar determinada despesa para que ela caia no processo de inegibilidade. Ou seja, se eu contratar o conjunto todo, está fora. Mas se eu fracionar aquela despesa, vai estar dentro do limite que a lei determina para a dispensa de licitação. Então, isso é o fracionamento. É você fracionar o valor de determinado contrato para que ele incida numa modalidade de licitação menos rígida. Agora, gente, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa lei é a questão da responsabilidade fiscal. Ou seja, ela deixou claro que o administrador não pode ser leviano, não pode sair gastando dinheiro público. Ou seja, para ele querer fazer determinada despesa, ele tem que ter uma previsão orçamentária para aquilo. Isso seria, resumidamente, a responsabilidade fiscal. Ele, o administrador público, ordenar determinada despesa tão somente quando houver orçamento para aquilo. Se não houver orçamento, ele não pode fazer aquela determinada aquisição. Tá certo? E agora, tem um outro ponto que me chamou muito a atenção na lei, tá? Que é a previsão expressa de que a administração deve contratar produtos de qualidade normal, qualidade mediana. Ou seja, ela está dizendo expressamente que é vedada a contratação de produtos luxuosos, como infelizmente a gente está cansado de ver aí sedes de órgãos públicos com luxo absurdo, com mármore, iluminação, com paisagismo. Ou seja, não se deve gastar dinheiro com luxo, sim com produtos, com aquisições de qualidade, mas sem que elas sejam luxuosas. Então, e com relação à indicação de marca? A lei também prevê nesse processo de compras a possibilidade do administrador indicar marcas. Na verdade, isso já era possível na lei anterior. Não através da lei, mas através da própria jurisprudência dos tribunais, da doutrina, já se dizia que era possível sim indicar marca.
Só que dessa vez o legislador trouxe essa previsão expressamente para a lei. Ele diz lá, resumidamente, quando eu posso indicar marca? Primeiramente, no processo de padronização que a gente já falou. Se está padronizada determinada característica técnica de um produto, eu posso indicar a marca. Eu, por exemplo, só vou comprar armamento para o exército, para as polícias e tudo mais, de determinado fabricante. Está padronizado, então ela pode dizer lá, quero a marca Colt, quero a marca Smith-Wesson, ou quero o medicamento tal da Merck, enfim, ela vai poder indicar a marca sem problema nenhum, porque já existe um processo prévio de padronização. Uma outra possibilidade é com relação à compatibilidade já dos equipamentos existentes da administração com a nova solução. Então, vamos supor, o exemplo mais tradicional é com relação à informática, que não adianta a administração querer contratar um outro sistema operacional. A maior base dos seus computadores rodam com o sistema Windows. Então ela terá que comprar a licença para esses computadores. E ela vai ter que indicar o Windows 10, agora o Windows 11, ou futuramente qualquer Windows que vier mais moderno. Assim como o pacote Office, ela pode indicar porque já é a padronização dela. Os equipamentos dela já funcionam com aquele determinado equipamento, com aquele determinado programa. Então ela não pode substituir aquilo tudo, o custo é muito alto. Vamos supor, o rádio das Forças Armadas, o rádio das polícias, vamos supor que o rádio deles seja um equipamento X da marca Motorola. Então, apesar de não existir um processo prévio de padronização, todo o meu sistema se comunica com aquela espécie de rádio. Então não adianta eu comprar um rádio, um equipamento de outra marca, porque eles podem não se comunicar. Então existe uma justificativa técnica para isso, tá ok? E a outra também, como também já existia, é a indicação da marca como referência. Como assim? Eu administrador, eu tenho uma determinada dificuldade para descrever um determinado produto, e eu vou usar uma marca consagrada no mercado como um padrão de referência. Vamos supor, vamos comprar toner para as impressoras. Então eu quero que na minha aquisição eu quero toners originais, original não necessariamente da própria marca da impressora, mas originais, tá? Da marca XYZ, que tenham a mesma qualidade, o mesmo desempenho, por exemplo, da HP, da Epson ou da Brother, enfim, de qualquer uma dessas grandes marcas. E eu vou indicar no meu edital qual a marca que será tida como referência para aquele determinado produto. Tudo certinho? Agora, uma outra observação que eu julgo importantíssima, que não existia na lei anterior, e que nesta lei, graças a Deus, existe. Porque era muito comum antigamente um determinado fornecedor se sagrar vitorioso de vários pregões e tudo mais e fornecer produtos de péssima qualidade. Por exemplo, canetas que não escrevem, copos de plástico todo molenga que você bota água e ele vira para um lado, vassoura que você vai varrer e ela não varre nada. Na lei anterior, não existia como, ou melhor, era muito difícil você penalizar esse fornecedor. Hoje já existe uma previsão expressa de que fornecedores de produtos com má qualidade comprovada, e como é que é feita essa comprovação? Sempre através de um processo administrativo, onde é garantido o contraditório e ampla defesa para aquela empresa que está sendo acusada, e se ao final desse processo chegarem à conclusão que realmente aquele produto dela é de péssima qualidade, a administração poderá sim barrar aquele produto. Eu quero uma caneta, eu forneço, por exemplo, uma caneta Zic, que é compatível com aquela da marca, compatível entre aspas, ela é igualzinha, ela só não tem a mesma qualidade.
ou seja, ela não escreve. Então, no meu edital, eu vou colocar canetas assim, assim, assada, vedada a aquisição de canetas de qualidade ou da marca ZIC. Pronto. Ele está indicando expressamente o que ele não quer. E hoje ele pode fazer isso. E a lei também trouxe uma outra exigência, tá, para os fornecedores, segundo a qual ela determina a maneira como ele, o fornecedor, irá comprovar a qualidade de seu objeto. Ou ele pode comprovar a qualidade daquele objeto, por declaração de outros órgãos da administração pública. Aqui a lei ela não foi muito feliz. Ela disse mais ou menos assim, desde que a declaração seja prestada por órgão ou entidade cuja hierarquia seja superior à que está contratando. O que ela quis fazer? Se a licitação for, por exemplo, para um município, o município vai poder aceitar declarações de outros municípios atestando a qualidade daquele determinado produto, vai poder aceitar as declarações de órgãos estaduais e de órgãos federais. Se for, por exemplo, um órgão estadual licitando, ele só poderá aceitar declarações de outros órgãos estaduais e órgãos federais. Só que isso, gente, vai gerar um probleminha na frente, porque não existe hierarquia na administração pública. O Estado não é superior ao município e a União não é superior a estes dois. São entes distintos, sem hierarquia entre eles. E eu acredito que futuramente, se não for declarada inconstitucionalidade desse dispositivo, ele vai ter que ser interpretado de acordo com a Constituição, que eu acho que será o mais adequado. Ou seja, vai ser, ao meu ver, deve ser modificado para se aceitar declarações de qualquer ente administrativo, porque todos possuem fé pública. Também como a outra forma de se atestar a qualidade, através de um certificado ou de um laudo técnico do Inmetro ou de outras empresas credenciados a institutos de metrologia. Institutos estes, obviamente, que atendam aos parâmetros. Então, eu tenho um determinado produto, que esse determinado produto, eu apresento um certificado que ele atende às exigências, se esse certificado for emitido por uma empresa certificadora, a administração deve aceitá-lo como uma prova da boa qualidade daquele produto. Se futuramente for verificado que mesmo com aquele documento o produto não detém a qualidade esperada, o que deve se fazer é o que a gente já conversou. Deve-se abrir um processo para averiguar a incompatibilidade daquele produto com o objeto licitado, para que nas futuras licitações possa ser excluído aquele objeto das contratações. Tudo certo, gente? Então, era o que eu tinha para falar para vocês por hoje sobre o processo de compras, e semana que vem a gente volta aí com mais um novo tema.